Muito boa tarde, sextou. Estamos aí para apresentar mais um programa Morada Agora, o programa da TV Morada, em vários cantos aqui do estado de São Paulo. Estamos aqui para mostrar para vocês os fatos que estão acontecendo agora, que aconteceram pela manhã, que devem acontecer à tarde. Já estamos aí curtindo um final de semana prolongado, hein? Juízo, muito juízo, estradas lotadas, muita gente viajando. Muitas pessoas saindo para se divertir. Calor insuportável na região noroeste do estado de São Paulo e também no norte e no centro-oeste do estado. É isso. O nosso programa vai começar a partir deste momento e com notícias quentes. Muita violência, hein? Neste momento, viatura do Batalhão Especial, o Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, está na Central de Flagrantes de Rio Preto com mais de 100 quilos de drogas que foram apreendidas num bairro da zona norte da cidade. O filho mata a própria mãe. Que coisa, hein? A marteladas. Isso aconteceu aqui próximo, em Araçatuba, na Alta Noroeste. Olha, por que o CPP, o Centro de Progressão de Penas, está lotado? O promotor quer saber. Os presos dizem que não estão suportando o calor e muita gente num pequeno espaço. É o drama que sempre teve desde a época do IPA aqui na nossa região. E atenção, atenção, hein? Ladrões explodem caixas eletrônicos em agência bancária em Luiz Antônio, ali pertinho de Ribeirão Preto. Mostra as imagens pra gente. Olha só a ousadia dos bandidos que estão aí agindo em toda a nossa região, hein? Não querem nem saber, e estão explodindo. É dinamite. Essa cor vermelha a gente conhece, hein, Mário? Esse banco a gente conhece. É sempre o preferido dos bandidos, por incrível que pareça, hein? Olha, a pergunta que nós vamos fazer para a CETESB. Como está a qualidade do ar na nossa região, hein? Será que realmente as queimadas lá do Pantanal, do Cerrado, da região amazônica, essa fumaça chegou aqui? Porque estamos respirando pior, isso nós estamos. Ah, se estamos. É isso sim. Olha, sexta-feira temos mais um candidato a prefeito de Rio Preto, uma candidata, na realidade, que é a candidata do PT, Celi Regina, que estará conosco falando sobre seus planos de governo caso seja eleita prefeita de Rio Preto. É isso e muito mais. 9 de outubro de 2020, sexta-feira, Primavera Brasileira, o nosso programa, o Morada Agora, já está no ar. Sejam bem-vindos, 43.1, sinal aberto, região de São José do Rio Preto, 8.1, sinal aberto na nossa sede-mãe da TV Morada em Araraquara, sinal aberto no 26.1, na nossa querida Ribeirão Preto. Daqui a pouco as notícias dessas regiões. O noticiário policial hoje está repleto, infelizmente, muitas coisas acontecendo, muitos dramas, muito sofrimento, e nós temos que divulgar. Vamos tentar amenizar as coisas divulgando de uma maneira sem muito drama, né? Porque sexta-feira o pessoal começa a relaxar e não pode relaxar demais porque tem Covid, tem os números aí. E nós temos o nosso telefone, o 1798-802-7000. 1798-802-7000, saudando a nossa querida Mari, que está aqui conosco, feliz, né? Leve, solta, pronta para curtir feriado prolongado. Ou final de semana prolongado, de rosa, porque estamos no Outubro Rosa. Muito boa tarde, minha querida Mari. Boa tarde, Storino, boa tarde a todos. Sextou, né? Sextou, você viu a cor do celular aqui, né? Rosinha também, olha aí. Tudo rosa aí. É o meu lado feminino. É meu lado feminino, né? Ela tem aqui também, né? Todo mundo tem, né? Sim. É isso. Mari, me diga uma coisa para você. Vamos fazer um bom jornal, né, Mari? Excelente jornal, Storino, vamos sim. Tá, se lembrando que segunda-feira nós vamos fazer um resumão aí
das pessoas que estiveram conosco, né? Como é que é a história, Mari? Conta pra gente como é que vai ser o jornal de segunda-feira, o Morada Agora. Serão os principais pontos, né, os destaques que os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto conversou conosco ao longo da semana, Estorino. Pois e logo é, na semana que vem, damos início também aos candidatos da Prefeitura de Araraquara. Alô, pessoal de Araraquara, nossa querida morada, a Morada do Sol. Diz que o índio chegou lá no barco, lá, viu? Olhou uma pedra cheia de sol e falou, aqui é a Morada do Sol. Não nesse sotaque, né, tupi-guarani, que eu aprendi lá no Paraguai, não é esse não. Mas aí, pessoal de Araraquara, nós vamos mostrar aí aqueles candidatos que vão participar conosco. Quem que é o primeiro? O doutor Lapena? Doutor Lapena que esteve aí, graças a Deus, está recuperado, não é isso, Aninha? Recebeu alta, ele esteve lá passando por uma situação difícil, venceu a Covid e agora, a partir da semana que vem, o primeiro é o doutor Lapena. Depois teremos aí o prefeito Edinho Silva, os outros candidatos estarão presentes conosco, a TV Morada contribuindo para a democracia. Não é isso, Mari? O que nós temos então, minha querida Mari? Começamos agora, Estorino, com a entrevista com a candidata à Prefeitura de São José do Rio Preto, Celi Regina, do PT. E nós vamos começar a perguntar para ela a pergunta que nós sempre fazemos para todos os candidatos. Candidata, por que a senhora quer ser prefeita de São José do Rio Preto? Uma boa tarde, Estorino, a você, aos seus telespectadores. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa para falarmos do nosso plano de governo. Eu me sinto preparada para ser prefeita de Rio Preto, porque tenho uma história de vida de muita simplicidade, de ver os meus pais lutando muito para que eu me tornasse professora, para que eu me formasse. Comecei a dar aulas e comecei a entender e perceber como a vida do trabalhador e da trabalhadora é difícil. Consegui entrar na diretoria do Sindicato dos Servidores, me tornei presidente do sindicato, entendendo a luta da classe trabalhadora e representando este segmento tão importante dos servidores municipais. Fui conselheira municipal de educação, da saúde, do SEMAI, fui conselheira também da Secretaria dos Direitos das Mulheres, estou licenciada por conta da candidatura. E fui vereadora, né, Estorino? Então, assim, a gente conhece um pouco os problemas da nossa cidade e o nosso objetivo maior é que nós queremos cuidar das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo em ser candidata. Me sinto preparada porque nós vamos cuidar das pessoas na área da saúde. A área da saúde é a mais importante, ainda mais em tempo de pandemia. Nós temos um orçamento no município de 2 bilhões de reais. Fui a única candidata presente na audiência pública da Câmara, onde foi apresentada a Lei Orçamentária Anual para 2021. E a minha preocupação é muito grande, porque, veja bem, o investimento na atenção primária, que é onde você vai, eleitor, no postinho de saúde, diminuiu para 2021. Nós também temos um problema que o orçamento da saúde para vigilância epidemiológica, que é como se fosse o setor de inteligência da saúde, também diminuiu. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque a nossa maior preocupação é com a vida, é com as pessoas. Falando ainda sobre educação, a senhora é professora, e nós temos aí as consequências da pandemia do coronavírus para o ano de 2021. Que não deve acabar ainda essa pandemia, pode diminuir. A educação foi bastante prejudicada esse ano, aulas virtuais, muitas crianças não tiveram como aproveitar por falta de equipamentos e também fica aquele impasse de voltar ou não voltar. Eu queria justamente que o senhor comentasse sobre essa demanda reprimida que fica para 2021 no setor da educação e também na saúde, que a senhora comentou agora há pouco, com muita gente que vai precisar ir para os postos se tratar de outras doenças e o orçamento, a senhora disse que diminuiu deste ano para o próximo ano. Por favor. Então, para eu continuar sobre a saúde, o orçamento da saúde em Rio Preto, em 2020, ele é de 380 milhões. Para o ano de 2021, está previsto um pequeno acréscimo, que é 386 milhões. Mas, como eu já falei, tem essa diminuição nessas duas áreas da equipe técnica na secretaria,
que são primordiais, porque a porta de entrada, que é a atenção primária da saúde, ela tem que ser tocada com muita seriedade, com muita responsabilidade. Para isso, nós precisamos de mais trabalhadores na saúde, para isso, nós precisamos que todos os trabalhadores estejam com os equipamentos de proteção individual, ou seja, seguindo todo o isolamento social sério preconizado pela OMS. Então, nós precisamos cuidar muito, nós precisamos remanejar a verba, porque nós não podemos deixar diminuir o orçamento nessas duas principais áreas da saúde. Na educação, Storino, nós entendemos o quê? Que a educação não pode voltar se as escolas não tiverem totalmente instaladas na maneira como deve, né? Primeiro, a saúde tem que testar, isso muito. Depois, o isolamento dentro da escola, o distanciamento de 1,5 metro de cada carteira, os trabalhadores da educação todos com o equipamento de proteção individual, isso é imprescindível. Então, assim, o retorno às aulas presenciais, a nossa opinião é que ele volte apenas se estiver seguro, com toda a regra que está dada para assim estar os alunos e os trabalhadores em educação das escolas. Nós acreditamos que há um grande prejuízo na questão do ensino-aprendizagem, no projeto pedagógico, porque tem muitos alunos da rede pública municipal que não têm acesso à internet. Isso é um fato. Então, assim, nós iremos colocar Wi-Fi, internet gratuita em todas as escolas, porque os alunos até 2021, nós sabemos que terão aqueles que não poderão voltar às aulas. Isso é fato, nós temos alunos com doenças crônicas, né, com problemas sérios. Então, sabemos que 2021 serão aulas presenciais e também aulas remotas. O Conselho Nacional de Educação acabou de aprovar que as aulas deverão voltar apenas em 2021, mas elas poderão também ser remotas, ou seja, via internet. Para isso, nós temos que assegurar que todos, não apenas alguns, que todos os nossos alunos tenha o dispositivo da internet para ele poder acompanhar. E o ano vai começar em 2021, nós vamos ter que ter, Storino, algumas horas que o aluno vai lá para ele recuperar esse projeto pedagógico do conteúdo programático que ele não teve no ano de 2020. Isso é indiscutível, porque o Conselho Nacional de Educação também aprovou mudar de série para o ano seguinte, mas nós precisamos entender que o aluno precisa de repor o conteúdo que ele não teve agora em 2020. Candidata, falando ainda sobre a pandemia aí, que nós estamos convivendo com ela e suas consequências. O presidente da CIRP esteve aqui e disse que 30% das empresas de Rio Preto, principalmente restaurantes, bares, pequenos negócios, literalmente quebraram, não abrem mais suas portas. Como conviver com o desemprego a partir de 2021, quando certamente, pelo menos até agora, o auxílio emergencial do governo federal ele deve ser encerrado em dezembro? Como é que o prefeito, se a senhora é eleita, o que a senhora pode fazer para amenizar a situação dessas pessoas que estarão sem emprego em 2021? Então, olha, eu acredito que o governo federal ele está equivocado em encerrar o auxílio emergencial. O Partido dos Trabalhadores luta no Congresso Nacional para que continue o auxílio emergencial e no valor de R$600, porque é dar o mínimo de dignidade para o ser humano. E em Rio Preto, nós temos muitas pessoas que são usuárias do auxílio emergencial por conta do desemprego. Mas nós sabemos, Storino, que a economia no nosso país já não ia bem. Com a pandemia, piorou muito. E quem dita a economia
no nosso país geração de emprego e renda é a política nacional, através do Ministério da Economia. Não existe uma cidade ou um estado em separado da economia do país. Então, assim, a economia do país, ela tem que se voltar à questão da geração de emprego e renda, da melhor distribuição de renda, até porque nós sabemos que as pessoas estão de novo beirando a linha da pobreza. Isso é muito triste. Nós não queremos ver ninguém nessa condição. Nós queremos que as pessoas tenham o pleno emprego. Então, para isso, a política nacional tem que funcionar. Só que nós, no dia que começamos a campanha eleitoral, assumimos uma carta compromisso com o turismo em Rio Preto, com 13 propostas. Essa carta compromisso diz o seguinte: como o turismo é a segunda maior renda do nosso Brasil e do mundo, é o setor econômico que está em segundo lugar, que mais cresce no mundo, nós entendemos que Rio Preto precisa se atentar ao turismo. Os sucessivos prefeitos, eles estão deixando isso. Não está acontecendo nada. E é muitíssimo importante. Rio Preto não está sequer no mapa do turismo do Ministério do Turismo. Não está no programa estadual de municípios de interesse, do interesse turístico. Rio Preto não está, portanto, não recebe verba alguma. E esse setor, ele também gera emprego e renda. Porque, veja bem, você tem aqui em Rio Preto a possibilidade e muita oportunidade do turismo rural, do turismo cultural, do turismo de negócios. Então, a nossa cidade, ela tem potencial para o turismo. E nós vamos dar conta de colocar o turismo para acelerar aí a boa condição das nossas pessoas na nossa cidade e também para gerar emprego. E nós temos um exemplo, Storino, muito importante, que é do prefeito Edinho Silva de Araraquara. Ele criou uma renda cidadã municipal, que é um complemento do Bolsa Família, para as famílias em vulnerabilidade social, que a prefeitura, com o orçamento próprio, ela consegue melhorar a condição de vida da população, deixando com que ela não chegue à necessidade do prato, da comida no seu prato todo dia. Candidata, eu queria também que a senhora comentasse a questão do meio ambiente, já englobada com essa seca que estamos convivendo, racionamento de água em São José do Rio Preto. O SEMAI agora passa o racionamento do meio-dia às 10 da noite. Eu vi uma entrevista do SEMAI recentemente dizendo que a cidade tinha água para abastecer uma cidade de 650 mil habitantes, como se abastecesse Ribeirão Preto. Temos em torno de 450, 460 mil habitantes. Como é que se pode resolver essa questão, já que temos aí 40% da água superficial, 60% dos poços aí Guarani e Bauru, e estamos aí convivendo uma situação muito complicada. Qual o seu plano nessa questão da água e também, vamos já colocando também a questão do meio ambiente, com arborização, qualidade de vida, ar puro, o que a senhora pretende fazer caso seja eleita? Bom, Storino, uma coisa é certa, e a gente vai fazer logo no primeiro dia de governo: plantar árvores. A nossa cidade não tem verde. A nossa cidade está carente, e isso não é só eu que digo. Cientistas, eu conheço pessoas da cidade, pós-doc nesta área. É um absurdo Rio Preto não ter árvores para arborizar e trazer para a gente um clima mais confortável, né? E além de não ter, ainda tira algumas poucas que tem. Agora, a questão do reabastecimento de água, a nossa colocação é que para cada 100 litros de água tratada, 27 litros não chega na casa das pessoas. Por quê? É desperdiçada no meio do caminho, é perdida. Por quê? Nós precisamos trocar a tubulação da nossa cidade. Por isso que existe esse desperdício. E isso são dados do Cinis, são dados oficiais, né, da questão do saneamento básico. Então, essa medida, ela precisa ser feita
quanto antes, porque a nossa população não pode ter não chegar essa água na sua residência. E isso gera desperdício, porque a energia consome o tratamento da água. Se ela não chega 100% dela nas casas, isso significa que nós estamos, além de não levar a água tratada para as pessoas, nós também estamos tendo desperdício, e nós não podemos isso. A água é um bem maior, é um bem que nós devemos cuidar e zelar com muito cuidado, com muita responsabilidade. A questão do saneamento, né? A questão do esgoto. Nós ainda não temos na nossa cidade 100% do esgoto tratado. Por quê? Porque em 2003 nós tínhamos 8,9% do nosso esgoto tratado. Veio o governo Lula, governo Dilma, e colocou muito dinheiro aqui, 54 milhões de reais à época, para a construção da ET, da Estação de Tratamento de Esgoto. Só que até 2018 nós contamos com 89% do esgoto tratado, porque nós temos ainda 30 mil famílias aproximadamente morando nos loteamentos irregulares que ainda não têm seu esgoto tratado. Então nós precisamos cuidar, porque nós queremos que absolutamente 100% todas as pessoas tenham o esgoto tratado na sua casa. Bom, nós temos aí pouco mais de 1 minuto para o encerramento da nossa entrevista de 15 minutos. Eu gostaria que a senhora utilizasse esse tempo para conversar com os eleitores de Rio Preto, mandando o seu recado aí, já que a senhora é candidata a prefeita do número 13. Sim. Né? Por favor, utilize esse 1 minuto do jeito que a senhora quiser agora, o candidata. Eu conto com você, porque nós podemos, eleitor, fazer uma cidade muito boa. E o nosso maior compromisso é cuidar das pessoas, é cuidar de você. Esse é o nosso objetivo primeiro. Nós vamos cuidar das pessoas. E esperamos com isso que você acompanhe o nosso plano de governo, faça a sua sugestão, porque nós precisamos de você, eleitor e eleitora, homens e mulheres dessa cidade. E vamos trabalhar muito para construir uma política pública que dê muita atenção às mulheres. As mulheres estão sofrendo violência. Então eu conto com você, eleitor, Celi Regina 13. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Eu gostaria de dizer que essa semana, na semana que vem, melhor dizendo, nós estaremos encerrando o ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. Na semana que vem, nós vamos começar o ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Araraquara. E na outra semana, com os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Nós agradecemos a presença da candidata Celi Regina e nós voltamos depois do intervalo comercial. Continue conosco aqui na TV Morada. Nós não temos medo. Somos fortes porque somos paulistas. Somos 40 milhões, um estado maior que muitos países. Uma economia que supera a de tantas outras nações. São Paulo dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. São Paulo do grito da independência, berço da República, da defesa da Constituição e da democracia. São Paulo da arquitetura imponente, da nossa Revolução Industrial, destino dos novos paulistas de todo o mundo. São Paulo dos brasileiros de norte a sul, dos vários sotaques. São Paulo dos 1000 sabores, dos empreendedores, dos negócios, da agricultura, da cultura. São Paulo vai sobreviver. Somos mais fortes que o coronavírus. O Paulista Unido vai superar essa pandemia, vai passar e vamos vencer. Muito bem, estamos de volta depois da entrevista aí com a candidata do PT. Estamos aqui com o nosso Morada Agora. Bom, agora há pouco o governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, divulgou uma nova reavaliação do chamado Plano São Paulo. Antes de mostrar o mapa que mostra a nova realidade do estado de São Paulo, eu vou deixar aí apenas um recado para o pessoal das regiões de Ribeirão Preto, Rio Preto e Araraquara. Pensem bem o que vão fazer
a partir deste final de semana, se não vão se cuidar, os cuidados que precisam tomar, porque a realidade mudou para uma região que agora retrocedeu. Algumas avançaram bem. Uma retrocedeu e com consequências graves para a economia da região de São José do Rio Preto. É isso mesmo, dona Mari? É isso mesmo, Estorino. A região de Barretos voltou para a fase laranja no Plano São Paulo e agora fica esse impasse, né, Estorino? Pois é. Por quê? Inclusive os parques aquáticos da cidade de Olímpia abriram os portões na semana passada e agora tem essa questão aí da fase laranja aqui. É bom explicar, Mari, o seguinte, que apesar de Olímpia estar aqui a 40 quilômetros de São José do Rio Preto, Olímpia pertence à DRS de Barretos, a Divisão Regional de Saúde de Barretos, não a DRS de São José do Rio Preto. Então, o que acontece em Barretos e as cidades daquela região ali, que fica entre Ribeirão Preto, as regiões de Ribeirão Preto e Rio Preto e Franca, reflete em Olímpia. Mesmo Olímpia não tendo uma situação ruim. Não é ruim a situação de Olímpia. A gente pode mostrar aí os dados daqui a pouco aí de Olímpia, não é uma situação ruim. Está estabilizada, mas só que entra na DRS lá da cidade de Barretos, agora os parques que estavam voltando a trabalhar, os restaurantes que voltaram a contratar, os hotéis que voltaram a funcionar, os empreendimentos que voltaram a andar, se depender do que foi feito no Plano de São Paulo, a coisa fica desse. Agora, uma coisa eu não entendi nessa história toda aí, coloca o mapa pra gente aí de uma vez aí, por favor. Ô Mari, não era para voltar para a fase vermelha quando falaram? Pois que não tinha? Uma coisa explica isso também aí. que eu fiquei questionando, porque a atualização segundo o governo era justamente essa, se precisasse de retroceder já seria direto para a fase vermelha, mas no caso aí de Barretos voltou para o laranja. Pois é, eu não estou daltônico e nem maluco, né? É laranja que está lá. Laranja. Me conta como é que fica a situação de cada região, dona Mari, quem sobe e quem desce. Agora, neste momento, né, avançaram aí as cidades, as regiões de Sorocaba, Piracicaba, Campinas, Taubaté e também ali na capital paulista, né? Pois é, a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista são verde. Mari, quando é verde, o que acontece aí? Amplia, segue mais ou menos o programa da fase amarela, só que amplia a capacidade. A capacidade na fase amarela era de 40%, agora vai para 60% na fase verde. Quer dizer, uma mesa que tem 4 passa a ter 6. Aumenta isso, a capacidade dos estabelecimentos. As academias passam também a aumentar. Isso aí, portanto, regiões de Piracicaba, Sorocaba, Campinas, a metropolitana de São Paulo, incluindo também o Grande ABC, e todo o Vale do Paraíba ali. Eu não sei se todo o Vale do Paraíba, porque colocaram Taubaté. Será que a Regional de Saúde do Vale do Paraíba é uma só? Engloba ali Taubaté, engloba São José dos Campos, que não é tão grande o Vale do Paraíba, né? Ali tem a Baixada Santista, que engloba os litorais sul e norte. Santos para baixo e para cima ali para a região de Ubatuba, na divisa com o Rio de Janeiro. Agora, continuam no amarelo aqui. Registro, lá no Vale do Ribeira, Bauru e Marília, no centro do estado, Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo, Araçatuba, no noroeste paulista, na alta noroeste, na realidade, São José do Rio Preto, que é a região noroeste, Araraquara, que é centro do estado, Franca, que é o norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto também no norte, e a região ali, que é a região, posso chamar de região leste do estado de São Paulo, que é a Alta Mogiana, São João da Boa Vista, que também tem sua regional. Essa é a nova classificação, a 14ª atualização do Plano São Paulo, que o governador de São Paulo acabou de anunciar e que a gente está aí passando para vocês em primeira mão. E continuamos no amarelo. Por enquanto, então, vamos continuar tomando cuidado, deixando de fazer aglomerações, porque senão volta para o laranja e vão chorar. Aí vão falar que é o governador que é ruim, que é o prefeito que não presta, e as pessoas que fazem essa confusão tudo, né, saem por aí isentas, imunes, né, com a maior cara de pau. Eu não sei de nada, eu era sintomático, né? Levei para a mamãe, para o papai, é aquela coisa, né? Vamos continuar aí com os casos de Covid, dona Mari? Vamos, Estorino, vamos começar por Olímpia, né, que vai sentir esse reflexo também dessa fase, dessa mudança de fase. Até o momento foram confirmados 61 casos de Covid no município, 2.384 foram curados já e 92 casos ainda estão suspeitos. Descartados, 4.349 e o total de óbitos em Olímpia é de 60 pessoas, segundo a Secretaria de Saúde. Essa última atualização feita pela Secretaria foi no dia
8 de outubro. Aumentou o número de mortos em Olímpia, ou Mário, continua estabilizado? Segue estabilizado, né? O número de casos também não aumentou muito, né? Isso. E sofre as consequências por estar na DRS de Barretos. Eu vou fazer o quê, né? Geograficamente, o povo de Olímpia, os empresários, não tem culpa disso, né? Não tem culpa. Mas, porque Olímpia tem muito mais a ver com o Rio Preto do que com o Barretos. Mas essa divisão aí não é culpa de ninguém. Já vem há muito tempo aí. Quais são os outros dados, Mari, da região noroeste e também da região de norte e ainda do centro do estado? Temos ali os dados de Araçatuba, que já tem aí 6.459 infectados pela Covid e 152 mortes. Catanduva, 5.190 infectados e 148 mortes. Olímpia, nós já falamos, 2.505 infectados e 60 mortes. Mirassol, 1.880 infectados e 49 mortes. Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, 5.420 infectados e 103 mortes. E Américo Brasiliense, 605 casos confirmados da Covid e 12 mortes. Já que a cidade de São José do Rio Preto, Estorino, vai ter uma atualização lembrando, hoje à tarde. só um minuto. Américo Brasiliense, é bom lembrar que ali tem um hospital referência para o tratamento aí da Covid ali na região de Araraquara, né? Tem o hospital lá de Américo Brasiliense, também o número ali de casos. Eu não sei se eles computam só Américo Brasiliense ou também das cidades, como acontece aqui. É um hospital estilo hospital de base da região de Rio Preto. Agora sim, Rio Preto, como é que está a situação de Rio Preto, que continua na fase amarela como o número de internados escrito ali, Mari? Rio Preto, Estorino, vai ter uma nova atualização na tarde desta sexta-feira, mas até o momento são 23.622 infectados e 638 mortes. Rio Preto está com uma taxa móvel aí de atualização diariamente muito alta, quase 200 casos diariamente. Quando cai um pouquinho, vai para 100 e pouco, então a média móvel alta. Já chegou perto de 90, não já? De 80 casos, 80, né? Teve pois uma média móvel. Aí veio o final de semana, aí acontece que a gente sabe muito bem, e as pessoas são contaminadas, vão para o hospital, algumas delas, algumas evoluem para a UTI, vem a tragédia, vem a desgraça, que já chega a 638 óbitos. Aninha, quantas pessoas morreram nas últimas horas aí? Só à tarde tem atualização, ou continua aí o número de casos altos aí? Você lembra? Só à tarde, né? Pois é. Uma morte de quarta para quinta. Esperamos que não tenha nenhuma, né, hoje, né? Pelo menos isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar tranquilo, pelo menos por enquanto, né? O número de mortes tem diminuído, apesar de ter aumentado o número de casos. Mas isso tudo parece uma fantasia. Só se entrar nesse obituário que virou o Facebook. Isso aí é obituário, né, Mari? Sim. Quando eu trabalhava em rádio, a gente falava nota de falecimento, a família de fulano. Hoje você acorda, né? Você entra nesse bendito Facebook aí, já tem 10, 15 mortes. Você está brincando? Não. Pelo menos dos 15 que tem lá, 10 são de Covid. Pelo menos as pessoas contam isso aí. Né? Virou um obituário, uma tragédia isso aí. Em vez da gente mostrar coisas boas, virou uma terra de ninguém, uma cracolândia da informação. Tudo bem que as pessoas têm que informar, né? Mas é uma quantidade tão grande que o Facebook virou uma espécie aí de depressivo, né? Você entra naquele... Ontem ficamos sem celular durante 6 horas. Que delícia, viu, Mário? Parece que você está em outro planeta, né? Que maravilha. Eu queria saber se a gente desligasse o Wi-Fi, pelo menos aí umas 24 horas, ia morrer um grande número de pessoas aí de tédio, né? Desespero, né? Né? Igual o cara quando é preso aí, o BAEP preso. Daqui a pouco eu vou mostrar aquela história do BAEP aí, com 100 quilos de droga. Qual o bairro que é o tal de Lealdade? Lealdade e amizade. Amizade, né? Amizade e lealdade, né? Põe esses nomes pomposos aí, né? Lealdade, amizade. Mas a gente fica imaginando, a todo momento é isso que a gente vê aí nessas redes sociais. Desligasse isso aí durante 24 horas. Uma pane geral. Meia dúzia ia morrer de tédio, outra dúzia depressiva, mas a grande maioria eu acho que se sobrevivesse ficaria bem melhor, porque é tanta tragédia que eu não aguento mais, viu, Mari? É muita coisa. Mais o que, dona Mari? Seguimos aí com os dados de Ribeirão Preto, que no momento tem 28.553 confirmados e 779 mortes. Já Araraquara tem 4.758 infectados e 51 mortes. 4.768, né, Estorino? 4768, portanto nós tivemos uma ou duas mortes. 2 mortes registradas nas últimas horas. 49 até nos últimos dias, 2 mortes a mais aí na cidade de Araraquara
a última atualização e, logicamente, nós teremos aí o final de semana. A atualização segunda-feira normalmente já não vai acontecer porque é feriado a maioria dos lugares. Terça-feira, quando nós estivermos aqui de novo, aí você já viu o que acontece, né? Se Deus quiser, vamos dar boas notícias. Acabou a Covid, Mari? Temos os dados de ocupação de leitos também. Os dois aumentou ou diminuiu? Daqui da região de São José do Rio Preto, vamos ver aí na tela. 124 leitos ocupados no hospital de base está aumentando, Estorino. 3 leitos a mais aí na enfermaria. E 103 na UTI. Isso já representa aí 70% da capacidade da UTI do HB, que tem vários leitos, né? Não é. Quando chega a 70%, a coisa começa a ficar difícil. A notícia boa é ali na questão do Hospital da Criança e Maternidade, não tem nenhum mas também o que tem lá? Quantos leitos tem lá? Tem meia dúzia de leitos, 4 leitos lá. E na UTI, 2 leitos ocupados no HCM, só para ressaltar, pode ser criança, gestante também. Tem tudo aí. A Santa Casa tem os pacientes só de São José do Rio Preto. Como é que está a situação lá? De São José do Rio Preto tem 14 pessoas internadas no momento na enfermaria, o que representa aí 31% da capacidade. E, nesse momento, na UTI, tem 37 pessoas internadas, o que representa 77% da capacidade da Santa Casa. Olha, a Santa Casa, quando fala 77%, pelo visto, aí desativaram leitos aí, né, na UTI, né? Que era bem mais o número de leitos. Agora, a região está explodindo aí, né? Está aumentando. A região são mais, quantas cidades? 102 cidades. 102 que fazem parte da DRS de Rio Preto e vão para o hospital de base. E aqui são as pessoas que vão. Até hoje eu não entendi essa história aí, porque cadê os pacientes aí do Alsta, da Beneficência Portuguesa, dos planos de saúde, hein, dona Mari? Eu não sei se estão computados aí, no final eu não sei como é que fica a situação. Fechou, Mari? Fechamos. Fechou? Ótimo. Previsão do tempo? Pode ir lá? A gente teria aí uma entrevista com a diretora da CETESB, mas infelizmente ela não pôde atender devido a problemas. Eu queria perguntar para ela justamente a qualidade do ar. Essa história, se realmente a fumaça do Pantanal está vindo para cá. Araraquara, 36 graus, temperatura baixou um pouco, tem 6% de chances de chuva, mas 100% eu tenho certeza a partir da próxima terça, quarta, quinta e terça. E quarta tem até raios aí programados, pelo menos 3 dias de chuvas na nossa Morada do Sol, que vai ser a partir da próxima terça-feira. O tempo fica nublado a partir de hoje. Domingo ainda tem um solzinho a mais lá, mas as temperaturas elas vão ficar mais amenas. Olha lá, 36 hoje, amanhã cai para 32 e fica por aí, né? 34, 31 e a mínima chega até a 16 graus. Dá vontade de ficar nesse 16, 15 graus sábado amanhã, a mínima, né? Dormir no quintal, né? Fresquinho. 15 graus, né, ô Fofão? Levar lá aquele colchão inflável lá, não inflamável, porque hoje o colchão está inflamável. Levar um inflável d'água, né? É isso. Previsão do tempo para a região sudeste. Agora a gente tem dá uma olhada no mapa de São Paulo. Atenção, o mapa de São Paulo que o INPE está mostrando. E nós vamos ver se a chuva chega ao interior de São Paulo, para todo o interior, porque em boa parte já temos chuvas aí, principalmente no oeste do estado. Vamos à previsão do clima-tempo. Nesta sexta-feira, o avanço de uma frente fria sobre alto mar, na altura da costa do Rio de Janeiro, e um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre a costa do estado de São Paulo vão favorecer a formação de instabilidade sobre áreas do sudeste do país. A previsão para a região da Baixada Santista, litoral sul paulista e extremo sul do estado é de céu encoberto e chuva frequente. Na região de Sorocaba, da capital e litoral norte paulista, no litoral sul fluminense, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. No centro-oeste paulista, sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata Mineira e de Belo Horizonte, nas demais áreas do Rio de Janeiro e no sul capixaba, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Em Vitória, chove de forma passageira. Já nas demais áreas do sudeste não tem previsão de chuva e o sol predomina. De Uberlândia até Januária, a umidade relativa do ar vai chegar em estado de emergência, com índices abaixo dos 12% nas horas mais quentes do dia.
Já de São José do Rio Preto até Araçuaí, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 13% e 20% e chegar entre 21% e 30% em Rio Preto. No centro-leste e sul de São Paulo, na região de Viçosa, e centro-sul fluminense, tem alerta para temporais. Já na faixa que vai de Presidente Prudente até Campos dos Goytacazes e o sul do Espírito Santo, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Em São Paulo e no litoral capixaba, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. Nesta sexta, o calor vai diminuir sobre áreas do leste paulista e o calor será extremo em Belo Horizonte. A previsão para a capital paulista é de mínima de 19 e máxima de 27 graus, mínima de 20 e máxima de 38 graus em Belo Horizonte. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre a região da Zona da Mata Mineira de Aimorés, Sul Capixaba, o Rio de Janeiro, Litoral e Sul Paulista. Nestas áreas, os volumes devem variar entre 50 e 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros entre Viçosa e a região dos Lagos. No centro-oeste paulista, no Triângulo Mineiro, noroeste e nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros e nas demais áreas do sudeste, os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Muito bem, estamos de volta com o nosso Morada Agora nessa sexta-feira, né? Que sexta-feira aí que promete muito, né? Juiz, hein, pessoal? Quem quiser participar conosco, né, Marinha? Tem o WhatsApp, o 1798-802-7000. 98-802-7000. O Sem Alma e o Sem Coração, nessa sexta-feira, já estão preparando os bumbos logo mais, né? Tem bumbo hoje, ô Sem Alma? Hoje é dia de bater bumbo, né? É isso, Noticiário Esportivo, está aqui conosco nossa querida amiga Aninha. Né? Ô Aninha, ô Mário, posso falar com a Aninha agora? Claro. Você permite? Tá certo, né? Ô Aninha, você contou lá, você está parecendo fofoqueira lá do programa da Sônia Abrão na Rede TV lá. Confusão lá no futebol, você colocou o Olímpio, o Barretos. Tem mutreta mesmo entre esses caras aí, Aninha? É isso mesmo, boa tarde, Tony. Boa tarde, querida. O Olímpia, o Barretos e o Paulista foram suspensos preventivamente. Tá sem áudio aí? Disse Só um minutinho, vamos tentar melhorar aí o soninho. Vamos ligar o microfone, Aninha, tá ligado? É, acontece, né? Ontem o Jornal Nacional começou sem sono, vai ser aqui que vai dar pico no meio, né? Melhorou agora, né? Voltando, fazendo a pergunta para a Aninha. Aninha, Paulista de Jundiaí, Barretos, que já está na fase laranja, agora entra na fase vermelha no futebol, e também o Olímpia, que estava na fase laranja, também está na vermelha. Realmente, Aninha, estão no meio de butretas? isso mesmo, a Federação Paulista suspendeu os 3 times preventivamente por conta de um suposto envolvimento na manipulação de resultados da Série A3 do Campeonato Paulista. Além Suspeitas. desses 3 clubes, 8 jogadores também estão sendo investigados. Aninha, quer dizer que os jogadores chegavam perto de outro, a suspeita é essa? Olha, vão facilitar ou vão dificultar e toma isso, toma... Quanto que valia a bufunfa aí, a suspeita, Ana? O que está aí em investigação é supostos gols contras entregues aí pelos times, né? Os dois... Não. Gols contras? Mesmo? Os dois tipo jogos... assim, jogava pro goleiro, o goleiro chegava lá e não conseguia pegar, fingia que pegava e pulava. É o fim da picada, Ana. Ana, quer dizer que o Garuti... juntamente com outros aí, você também fizemos um papel de palhaço em alguns jogos aí, é isso? Exatamente, os 2 jogos que estão sendo investigados é a goleada do Linense sobre o Barretos por 4-0 e a vitória do Olímpia por 3-2 sobre o Paulista. Eu estranhei tanto essa vitória, Aninha. Você lembra quando você falou? Ganhou, Aninha, lá dentro de Jundiaí. Esquisito, né? Porque não é comum isso, né, Aninha? Exatamente. Bom, Ana, mas o que nós temos, minha querida Aninha? Bom, agora vamos para o Campeonato Brasileiro, Vamos. Série A.
Corinthians e Santos ficaram no 1-1 lá na Arena Corinthians. O gol foi do Madison primeiro para o Santos e depois... Esse time do Santos todo desfalcado. Estava desfalcado. E depois o Danilo Avelar conseguiu para o Corinthians. Danilo Avelar que está fora aí da temporada. Que goleirinho porcaria esse falhou, também. Né? Dentro da pequena área não consegue defender ali, perde na impulsão. Que vergonha, né? Mais o que, Aninha? Botafogo do Rio venceu de 2-1 contra o Palmeiras. Venceu. Lá no Rio de Janeiro. Quebrou a invencibilidade. Quebrou a invencibilidade do Palmeiras. E o Botafogo também vinha de 11 jogos sem vencer. Conseguiu aí uma vitória. Vamos lá ver então, primeiro, o Botafogo. Deu uma travada lá, né? Esse boicote que ele é palmeirense, né? Não quer colocar. Não quer colocar a derrota, inclusive, né? até o Palmeiras perdeu um gol de pênalti, né? Perdeu um pênalti, né? Perdeu o gol de pênalti. Fez um gol e perdeu, né? Mas o que aí? Já destravou? Tá o Botafogo aí. O Pedro Raul fez o primeiro, depois o Caio Alexandre fez o segundo. Lembrando que o goleiro aí não é o goleiro, o outro tá na seleção, né? Tá na seleção, vai ser titular hoje. Vai ser titular contra a Bolívia? Vai ser titular. Ah, legal. E aí o William conseguiu um golzinho e depois perdeu o pênalti. É isso aí. Mais alguma coisa, Ana? Só para finalizar, o São Paulo venceu de 3-0 o Atlético Goianiense. Conseguiu aí essa vitória suada. O Brenner fez o primeiro, depois o Gabriel fez o segundo. E o Brenner novamente fez o terceiro. E o Diniz se mantém no cargo aí de técnico do São Paulo. Caiu? Não, continua. Com essa vitória ele vai continuar, né? Que sorte. Se perdesse, caía. O técnico caiu foi o técnico do Vasco. Do Vasco. Isso, né? Os vascaínos acharam que o time ia ser campeão com aquele time. É brincadeira, né? Ana, final de semana, futebol está parado na região, porque os times aí ou estão suspeitos de butretagem ou foram desclassificados, né? Não tem nada, né? Não tem nada. Só hoje a gente tem a primeira decisão, o primeiro jogo da decisão da A2. O São Bento vai receber o São Caetano pelo jogo de ida. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Os dois já estão classificados para o Paulistão 2021, é isso? Isso mesmo. Ok, Ana, vai viajar também, Aninha? Não, vou ficar por aqui mesmo. Não vai escalar a montanha? Não vou, isso aí é com a Mari só. É, sua Mari. A Mari vai, né? Enfrenta Cascavel, Jararaca, tudo quanto é cobra quando ela sobe lá. É impressionante, né? Tá bom, Aninha, um abraço. Tchau. Até a segunda. E aí, Ana? Mari? Pronta para escalar, Mari? Pronta, claro. Storino, vamos falar de coisa boa agora. Mas escalar é coisa boa, pô. Também. Eu amo. Mas tem uma coisa melhor também, que é se alimentar. E principalmente com essas altas temperaturas, às vezes dá aquela indisposição de comer bem também. Ô, Mari, mas comer... manter a hidratação, Comer é uma das melhores coisas do mundo, né, Mari? Eu também acho. Né? E você pega, por exemplo, eu que sou filho de italianos, aquela mesa farta com salaminho, formaggio, aquelas pastas, aquelas, né, sardela, né? É uma loucura. É uma loucura, mas você fica do tamanho de um bonde também, se você não bobear. Então, tem que equilibrar nesse momento, porque eu acho que o corpo sente bastante, né, Mari? Sente muito, né, Storino? Né? E principalmente a hidratação, né? Neste período, a hidratação é fundamental. Vamos falar agora com a nutricionista Marla Bittar. Ela vai dar dicas aí, Storino, de uma boa alimentação nesse período aí que tá difícil para todo mundo. Tá difícil. A doutora Marla está aí conosco aí. Vamos ver se ela já está na linha. Tá aí! Tudo bem? Está aqui à esquerda do vídeo aí da Mari. Boa tarde, Marla. Conversa com a Mari aí, que a Mari está precisando aí de uma alimentação saudável, porque ela pratica esportes radicais. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Marla, vamos começar. Qual que é a sua recomendação aí para uma alimentação adequada, principalmente agora nesse período aí de temperaturas altíssimas? Mari, muito importante falar sobre isso, porque na temperatura que a gente está, né, 40 graus, 43 graus, tá muito difícil de se alimentar. Então, a gente deve priorizar a alimentação rica em frutas, verduras, legumes, alimentos que são ricos em água. Certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tá ótimo. Vendo e ouvindo muito bem a senhora. Legal. Então, os alimentos ricos em água, né, como eu falei, os vegetais, as frutas principalmente, e a hidratação com água, suco de fruta natural, água de coco. A gente deve aumentar a ingestão nesse momento, Mari. Ô Marla, como que a pessoa identifica que ela está com um quadro de desidratação? Ótimo, perfeito essa pergunta, Mari. Boca seca, dor de cabeça, tontura,
queda de pressão, mal-estar, a urina escura, tudo isso indica que a pessoa já está no quadro de desidratação. Bom, eu não bebo, mas, Storino, tem a questão da bebida alcoólica. O que você fala olhando para mim? Tem a questão eu da não bebida... bebo. Tem essa polêmica, né, Marla? Doutor, eu gosto de tomar uma taça de vinho aí, né? Eu acho que tem flavonoides, ele tem ali alguns taninos que fazem bem para o coração, né? Uma vez disse que o ditador Mussolini foi para o médico falou com ele, só tem que parar de tomar vinho, faz mal. Ele falou, tá certo, o senhor parou não, eu troquei de médico. Ele falava isso. Mas tem essa questão, né, Marla, que o álcool causa a desidratação. Mas tem aquela pessoa que não abre mão da cervejinha aí no fim de semana. Como adequar essa questão para se manter hidratado e também continuar bebendo aí para os apreciadores? Então, para quem aprecia uma bebida alcoólica, não beber excessivamente, igual o Storino falou, uma taça de vinho, tudo bem, né? Não é um excesso isso. Então, para quem não abre mão de consumir, primeiro de tudo tem que se alimentar bem antes de fazer o consumo com esses alimentos ricos em água que eu falei. E a cada copo de bebida alcoólica, um copo de água. Quer dizer que vai pedir uma cerveja, uma garrafa de água mineral à mesa. Os europeus são muito... os europeus, eles têm a cultura de tomar sempre o vinho com água, né? Água mineral é uma cultura na mesa dos europeus, principalmente dos espanhóis, portugueses, italianos e gregos. E franceses também. Tem as marcas famosas de água mineral aí, que outro dia eu fui comprar uma aí, é o preço de uma conta do SEMAI de um mês. Não dá para tomar. Agora, viu, doutor, eu fico vendo às vezes aí o pessoal que pratica esporte, ou faz uma caminhada no final do dia, ou gosta de jogar uma bola, ou pratica qualquer tipo de atividade física, e depois vai comemorar tomando cerveja, né? Isso aí é uma desidratação terrível, né? A cerveja, ela incentiva a urinar e perde água e sais minerais, não perde? Isso, e se a pessoa fez uma atividade física, uma caminhada no final do dia, ela já está um pouco desidratada porque ela transpirou, e aí já fazer bebida alcoólica, ela vai ficar muito desidratada ainda. Então, o ideal seria que ela optasse por água, suco, ou água de coco, ou frutas ricas em água, após essa atividade física. Doutora, uma coisa que a gente tem visto aí, a maioria das pessoas, elas passaram a cozinhar em casa por causa da pandemia ou comprar comida através do fast food ou mesmo através do delivery. E tem aí as marmitas que são vendidas aí, e essas marmitas que a gente compra normalmente, elas são pesadíssimas em carboidratos, né? Sempre se coloca, às vezes, 2 carboidratos na mesma recipiente, tipo assim, arroz e macarrão. Já coloca o feijão, que é uma proteína. Poucos legumes, pouca carne também, que está cara, quer dizer, até arroz está caro, mas ainda dá para colocar. Há um desequilíbrio muito grande aí com esse tipo de alimentação que as pessoas às vezes são obrigadas a fazer por trabalhar fora ou por não ter condições de cozinhar em casa, doutora? Tem um desequilíbrio muito grande, principalmente porque nessas alimentos costuma não vir a salada de sopa, que é a salada mais rica em água, certo? Então, como você disse, coloca o arroz e o macarrão, ou o arroz e a batata, ou arroz e a mandioca, acaba ficando pouca proteína nessa refeição, poucas fibras, porque não tem a salada, e um excesso de carboidrato, então fica desequilibrado mesmo. O ideal é que a pessoa conseguir levar da casa dela, né, a marmita, para ela conseguir fazer isso, seria melhor do que comprar pronto para o dia. Bom é comer, viu, Mário, uma baciada que eu gosto de escarola com alface. Começa com aquilo antes, a escarola me deixa, né, sustentado, né? Mária, só a última pergunta aí. Ela já gostou da minha dica aí, hein? Marla, para finalizar, tem que ter cuidado também com essa questão da alta temperatura em relação à intoxicação alimentar, né? Manter o alimento aí numa temperatura adequada. Quais são esses cuidados e os perigos também? Sim, Mari. Principalmente, o local que a comida está armazenada não atingir a temperatura de armazenamento ideal. Então, a gente tem que evitar comer comida de barraquinhas, essas comidas que ficam armazenadas no isopor e no gelo, porque pode não atingir a temperatura
ideal de armazenamento, evitar comidas que tem molho de pastel, creme, maionese caseira, patenteada, porque isso pode armazenar facilmente e nos causar um quadro de intoxicação alimentar. Evitar o consumo de alimentos crus na rua, né? Por exemplo, o famoso peixe cru que muitas pessoas gostam. Se a temperatura da geladeira desse restaurante não estiver adequada, vai ter um risco de intoxicação alimentar maior. Outra dica muito importante, Mari, é quando a gente vai ao mercado, a gente pegar as coisas de geladeira por último, tá? Não ficar passeando com o carrinho com as coisas de geladeira, por exemplo, leite, carne, iogurte, creme, e ir direto para casa para colocar essas coisas de geladeira. Não ficar andando de carro depois do mercado, depois de casa. Porque só no período do projeto do mercado aqui em casa, o produto já pode estragar, porque tem muito tempo. É verdade mesmo, falou certinho, né? Daqui a pouco você compra ovos, você encontra pintos chocados dentro do lá e iogurte, né? Outras coisas. É verdade, leite que virou manteiga. É uma loucura. Obrigado pela participação. Foi um prazer falar com a senhora, viu? Foi um prazer. Agradeço. Tá bom, boa sexta-feira. Dona Mari, onde está o pessoal do BAEP agora, Mari? Estão lá na central de flagrantes, Torino, mais de 100 quilos de drogas aí foram apreendidas. Essa ocorrência está sendo apresentada neste momento. Ainda não recebemos aí as imagens, mas o tenente está lá. 3 pessoas foram abordadas no Lealdade e Amizade, estavam dentro de um veículo e na casa deles havia toda essa quantidade aí de droga. Que coisa, hein? Quanto? 100 quilos? 100 quilos. Uma abordagenzinha simples aí? Pois é. Aquele bate-papo, né? Numa tarde de sexta-feira, né? Olha que coisa, hein? Torino, continuando aí com a questão da polícia, o promotor de justiça, Dr. Sérgio Clementino, abriu um inquérito para investigar a questão da superlotação no CPP daqui de São José do Rio Preto, Centro de Progressão Penitenciária. A última atualização feita do número de detentos do local havia, na época, 2.013 presos. O local, pasme, comporta 1.079. Tem o dobro da capacidade? O dobro da capacidade. Com esse calor dos infernos, o cara já foi condenado 2 vezes. Esse é o pedido que o doutor Sérgio Clementino fez. Ele conversou com a nossa equipe hoje de manhã e ele deu o prazo aí para a Secretaria de Administração Penitenciária de 15 dias para solucionar essa questão da superlotação do CPP. Que coisa, hein? Lembrando que o CPP é provisório, progressiva, são os presos que já estão para serem soltos. Aqueles que estão lá, né, já saíram do sistema do regime fechado, eles foram beneficiados e agora estão aí para depois irem para o regime aberto. O CPP é isso, né, de progressão de pena. Progressão penal. Mais o que, Mari? Teve também uma explosão de caixas eletrônicos de uma agência bancária na região de Ribeirão Preto, na cidade de Luiz Antônio. Nós temos as imagens aí, Storino, foi nessa madrugada. Mostra pra gente, mostramos no início aí, cadê as imagens aí da explosão? Os bandidos fugiram com um terminal aí da agência bancária, mas estava vazia, segundo a polícia. Ainda não foram identificados, mas ficou totalmente destruído aí a agência. Em nota, a agência informou que não terá atendimento nessa sexta-feira e que está apurando aí o ocorrido. Que situação lamentável, né? Fizeram um pix aí antes dele entrar em ação, né? Eu achei que fosse aquele outro banco vermelho aí é o preferido dos bandidos. Bom, nós podemos falar porque nós temos a nota oficial. Essa agência aí é do Bradesco. Eu sei que é do Bradesco, eu pensei que fosse do concorrente dele. Ah, sei. Do espanhol, porque sempre é o espanhol que eles explodem, né? Sim. Eles têm uma preferência pelo banco espanhol aí. Mas você pode falar que são só 5, né? 4 ou 5 aí, né? Os principais, né? De física, que agora vai acabar tudo, né, Mari? Com esse negócio do Pix agora, acabou tudo. Todos os bancos são só para transferência e tudo mais, né? Você vai no banco fazer o quê? Só olhar para a cara do gerente, né? Daqui a pouco você vai acabar, eles não vão explodir mais nada, né? Não vai ter, né? O banco funciona como funciona hoje lá no Norte, que o presidente Bolsonaro foi lá na agência da Caixa, no meio do Marajó, lá no Rio Amazonas. Mais alguma coisa para fechar, Mari? Tem sim. Rapidamente. Nós noticiamos a questão o reloginho lá. Da jovem de 23 anos que foi encontrada nua em São José do Rio Preto, no Jardim Canaã. Ela teve alta da UTI do hospital de base, prestou depoimento à Polícia Civil. Ela disse que foi abordada por um homem. Esse homem deu um golpe de paulada na cabeça dela e ela ficou desacordada. Então, ela não conhece esse criminoso. A polícia ainda está à procura desse suspeito, Storino. E uma situação lamentável.
uma idosa de 74 anos foi assassinada pelo próprio filho após ela ter discutido com ele. Uma pessoa filmou essa agressão, jogou na rede social, ele não gostou disso e matou a mãe a marteladas. Que horror, hein? Araçatuba. Tá bom, Marta, tá empolgado, o jornal acabou, tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo dia. Fique com a gente, segunda a gente está de volta. Até lá.